Hello English folks, I hope you're all fine. Hoje vamos aprender um pouco da origem da língua inglesa, quais foram suas influências e sua modificação ao longo dos anos. A história da língua inglesa começa com a chegada de 3 tribos germânicas que invadem as Ilhas Britânicas durante o século V. Essas tribos são os anglos, os saxões e os jutos. Eles cruzaram o Mar do Norte na parte onde hoje fica a Dinamarca e a parte norte da Alemanha. Antes deles chegarem, os habitantes das Ilhas Britânicas falavam uma língua céltica. Muitos desses celtas acabaram fugindo para o oeste e o norte das ilhas por causa dessas invasões e se fixaram na parte que é hoje conhecida como o País de Gales, a Escócia e a Irlanda. Os anglos, o maior grupo, falavam um idioma chamado English, a língua dos anglões. É daí que surge o nome da língua inglesa. A língua inglesa tem alguns períodos bem distintos. O Old English vai de 450 ao ano 1100. O Middle English vai de 1100 até 1500. O Early Modern English vai de 1500 até 1800. E o Late Modern English de 1800 até hoje. As 3 tribos germânicas falavam línguas similares. Essa junção de línguas parecidas acabou formando algo que chamamos de Old English, ou inglês antigo. O Old English é muito diferente do que é o inglês atualmente, seja na fala ou na escrita. Na verdade, um falante nativo do inglês teria muita dificuldade em entender o Old English. Apesar disso, metade das palavras mais usadas no inglês moderno tem sua origem no Old English, e por isso ele é tão importante. As palavras be, strong e water, por exemplo, vêm dessa época. O Old English foi falado até mais ou menos o ano 1100. No ano de 1066, William, o Conquistador, invadiu as Ilhas Britânicas. Esses conquistadores eram chamados de normandos, que são os atuais franceses. A língua francesa acabou então se tornando a língua oficial da corte inglesa, das leis e do mundo dos negócios da época. Naquele tempo teve uma espécie de divisão de classes linguísticas. As classes inferiores falavam inglês e as classes superiores falavam francês. Do século XIV, o inglês volta a dominar as Ilhas Britânicas novamente. Entretanto, muitas palavras francesas acabaram sendo incorporadas na língua inglesa. Da mesma forma como o Old English, um falante nativo do inglês moderno teria muita dificuldade em entender o Middle English. Na parte final da era do Middle English, um fenômeno rápido e interessante aconteceu na pronúncia da língua falada nas Ilhas Britânicas. Chamamos de Great Vowel Shift, ou o grande movimento das vogais. Foi quando as vogais começaram a ser ditas cada vez mais curtas. A partir do século XVI, os britânicos tiveram contato com muitos outros povos diferentes pelo mundo, por causa das rotas marítimas, com o descobrimento das Américas e o desenvolvimento do comércio mundial. Dessa forma, o Renascimento fez com que muitas palavras novas acabassem entrando para o inglês. Com a invenção da máquina de imprimir, o inglês começou a tomar uma forma mais parecida entre as diversas variedades que eram faladas. Os livros começaram a ficar mais baratos e acessíveis e mais pessoas aprenderam a ler. Esse período trouxe um padrão de regularidade ao inglês. A escrita e a gramática acabaram por se tornar unificadas, e o dialeto falado na região de Londres, onde a maioria das coisas eram impressas, se tornou o padrão. Em 1604, o primeiro dicionário de língua inglesa foi publicado. A principal diferença entre o Early Modern English e o Late Modern English é o vocabulário. O Late tem muito vocabulário que surge de 2 momentos muito importantes. A Revolução Industrial e Tecnológica criou uma necessidade para novas palavras. A segunda, o Império Britânico estava no auge e cobria 1/4 da superfície do globo. O idioma inglês adotou muitas palavras desses países que o Império tinha influência. Por volta do ano 1600, a colonização inglesa na América do Norte resultou na criação de uma variedade americana do inglês. A pronúncia de muitas palavras acabaram por ficar congeladas quando elas chegaram na América. Ou seja, de muitas maneiras o inglês americano se parece mais com o inglês de Shakespeare do que com o inglês britânico atual. Muitas das expressões que os britânicos chamam de americanismos
são na realidade expressões do inglês original que foram preservados nas colônias. Palavras como, por exemplo, trash, lawn e fall no americano são rubbish, lawn e autumn no britânico. No entanto, muitos desses vocabulários acabaram por ser reincorporados com a influência do cinema americano e nos últimos anos pelas tecnologias da comunicação pela internet. O espanhol também teve uma grande influência no inglês americano e após no britânico. Palavras como canyon, ranch são exemplos de palavras do espanhol que entraram dentro do inglês devido aos assentamentos no oeste americano. Palavras do francês através da colonização de Louisiana, palavras do oeste africano devido à escravidão também influenciaram o inglês americano e, por extensão, o inglês britânico. A característica do idioma inglês em facilmente assimilar qualquer palavra de outro idioma fez com que essa língua seja a língua com o maior número de vocábulos. Outras variantes, como o inglês australiano, o neozelandês, o canadense, o sul-africano, entre outros, é assunto para um outro vídeo. Então é isso, queridos alunos. A história da origem do inglês é fascinante e cheia de outras histórias, contos e lendas. Existe muito mais a ser contado. Se você gostou e quer mais conteúdo como este, deixe o seu like e contribua com o seu conhecimento nos comentários. E até o próximo vídeo.